Oi pessoal, eu sou Luiz Serafim, eu sou professor e proprietário do Instituto Serafim e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma peça que é um ícone do nosso curso iniciante aqui da escola, o kimono. O kimono, ele é a primeira peça de roupa que a gente costura aqui na escola. Ele é bem fácil de fazer, assim, eu dei uma incrementada, né, nessa peça, né, para ela não ficar tão simples assim. Então eu fiz costura francesa, uns acabamentos bem específicos. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, o interessante do desenvolvimento desse modelo é que a gente não usa modelagem, a gente não faz modelagem. O processo é todo cortado direto no tecido. E outra coisa que eu tenho para falar sobre o modelo é sobre a metragem de tecido que a gente usa. Por exemplo, se você quiser esse modelo de kimono até, vamos supor, até o joelho, então você tem que medir com a fita métrica do seu ombro até o joelho e comprar 2 vezes essa medida. Vamos supor que deu 1 metro, então você vai comprar 2 metros, tá? Aqui eu não lembro exatamente quanto que eu comprei, eu acho que eu comprei 1,80 m, tá? Que ele vai dar mais ou menos no meio da coxa. Então isso é muito relativo com o comprimento que você deseja fazer. E outra questão também sobre tecido é que eu comprei um pedaço de tecido de uma outra cor, pra gente desenvolver essa faixa que vai em volta do pescoço. Mas dá pra fazer tudo com esse tecido principal do kimono, tá? Eu vou explicar então como que a gente faz essa dobradura do tecido. Então a gente pega o tecido todo, aqui é a orelha do tecido e aqui é a outra orelha do tecido. Então a gente pega ele e dobra assim, tanto faz se dobrar pelo avesso ou pelo direito, não faz nenhuma diferença. Então a gente dobrou assim. Aí a gente tem que acertar o tecido aqui pela lateral dele e não pela parte de cima, porque às vezes o tecido ele é cortado torto. Então se a gente dobra ele e olha aqui pela parte de cima, às vezes ele fica torto, tá? Então a orelha tá bem direitinho ali, aqui batendo uma com a outra, né? E agora eu só vou dobrar no meio. Ó, dobro no meio. E agora eu vou colocar ele na mesa e vou mostrar para vocês como que a gente vai traçar o kimono. Uma medida que a gente precisa para o kimono é a medida do comprimento de manga. Como que a gente tira essa medida? Essa medida ela tem que ser do centro, né? Pode medir pelas costas, pelo centro das costas, esticar o braço e medir ao longo do braço a medida que a gente deseja. Normalmente o kimono a gente faz até o meio do antebraço, tá? Mas isso fica a gosto e a critério de cada um. Então agora eu vou mostrar aqui na mesa como ficou a dobra e o corte desse kimono. Então a gente já tem aqui na mesa o tecido dobrado, conforme a gente já tinha dobrado lá antes, né? Aqui eu fiz aquela medida de comprimento de manga, eu fiz com 55, que é uma medida boa. Aqui eu fiz com 32. Essa medida é uma medida que fica a gosto e a critério de cada um, mas geralmente é uma medida que dá certo para vários tipos de corpos, então eu desci 32 e aqui eu saio 40. Esse 40 aqui, quem tiver um perfil de corpo bem magrinho, bem miudinho, pode fazer com 35 ao invés de 40, essa medida aqui. Então aqui eu já cortei, fiz o acerto, né? Aqui embaixo eu fiz o acerto, e aqui no pescoço eu desci 3 e saí 10 centímetros aqui, ó, para eu cortar a parte do decote, né? Então aqui o decote e aqui essa parte toda sai fora. Então aqui você já consegue visualizar mais ou menos o modelo pronto. Agora eu só vou abrir essa parte da frente para a gente conseguir finalizar esse processo de corte. Então, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essa sobra de tecido que ficou aqui é uma sobra que a gente consegue fazer uma faixa para a cintura, que a gente consegue fazer essa faixa de acabamento do decote, caso a gente não queira fazer com o tecido de outra cor. Então essa sobra dá para fazer isso. Agora a gente vai separar a frente de costas do kimono, tá? Então eu vou jogar a parte de baixo lá para trás. Então essa parte aqui que ficou fechada, ó, vai ficar fechada, vai ser a parte das costas. E essa parte aqui, ela vai ser a parte da frente. Então eu já risquei aqui. Então, a partir aqui do decote, desse cantinho aqui do pescoço, eu vou descer uma linha reta,
Então, deixa eu efetuar o corte que vocês já vão conseguir ver essa peça pronta. Pode vir reto mesmo, porque depois a gente vai colocar a faixinha e a gente vai ganhar a medida aqui com a faixinha. Ó, então ficou assim. A gente já tem a parte da frente e aqui a parte das costas. Então aqui eu tenho duas faixinhas cortadas com a largura de 18 centímetros. Essa faixinha vai ser o acabamento do decote. Então o que a gente vai fazer com elas aqui? A gente vai pegar elas, né, as duas faixinhas, e a gente vai emendar as duas. Ó, então a gente vem aqui e faz uma costura de 1 centímetro com essa emenda. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fixar essa faixinha no kimono. Então agora a gente vai costurar o meio dessa faixa. Essa faixa é a faixa que vai em volta do decote. Depois a gente vai costurar ela toda embutida. Em seguida, a gente já vai fazer a costura francesa. Então aí fica mais fácil vocês alfinetarem na mesa, tá? No caso eu não alfinetei, por isso que eu tô me batendo. Mas a gente coloca avesso com avesso e faz essa costura de um pé de máquina da costura francesa. Então façam isso nas duas laterais do kimono. Então a costura foi finalizada, agora a gente vai ter que refilar. Ou seja, a gente corta esse excesso de tecido e deixa bem próximo à costura. Como eu fiz aqui, já passei no caso no ferro. Tá? Então depois da gente refilar, que é efetuar esse corte com a tesoura, a gente vai passar no ferro. E agora eu tô demonstrando como que vai ser a costura francesa. Então a costura francesa a gente vai colocar agora direito com direito e costurar exatamente na altura da onde eu tô colocando o alfinete. Agora eu vou demonstrar do outro lado, porque essa costura ela tem que esconder o excesso de tecido que tem ali dentro. Então isso é a costura francesa. Agora eu tô costurando aonde eu tinha colocado aquele alfinetezinho. Então eu vou fechar todas as duas laterais com essa costura para fechar e finalizar essa costura francesa. Então agora, como vocês podem ver, eu finalizei a costura, não tá aparecendo nenhum fiapo do outro lado, isso é bem importante. E eu tô fazendo a bainha agora da manga, então vira 2 vezes fininho e faz a bainha. Então essa bainha eu tô fazendo, eu só tô demonstrando da manga, mas é para fazer na barra também. Então nas duas mangas e na barra é bem importante que seja feita essa costura agora, nesse momento, antes de pregar aquela faixa do pescoço. Então agora para pregar essa faixa, eu coloquei um alfinete no meio da nuca e vou colocar direito da faixa com avesso do kimono. É bem importante esse posicionamento assim, porque depois quando a gente for finalizar, a gente vai finalizar pelo lado direito. Então eu vou costurar todo ao longo do decote essa faixa e obviamente vai sobrar tecido para a faixa que depois a gente vai cortar esse excesso, tá? Então só para refrisar, é bem importante que seja costurado direito da faixa com avesso da peça. Então agora eu tô costurando da nuca para baixo e depois eu vou costurar da nuca para baixo também. Eu acho mais fácil fazer assim, porque essa costura da emenda da faixa vai ficar na nuca. Então se eu fizer desse jeito, costurando da nuca para baixo,
eu tenho certeza que vai ficar tudo certinho e essa costura não vai sair do lugar. No caso, a costura da emenda da faixa. Então, conforme eu tinha falado, sobrou o excesso dos dois lados, sobra um excesso. Eu vou cortar esse excesso, eu vou deixar um dedo de sobra desse excesso. Tá? Então, vocês podem levar isso para a mesa e cortar esse excesso. Agora eu passei. Então, essa passadoria tem que ser um dedo da faixa, da ponta da faixa, e o excesso de costura a gente tem que passar ela para dentro. Agora, como vocês podem ver, eu estou dobrando ao contrário e vou passar uma costurinha na margem aonde termina o kimono. Então, eu vou passar uma costurinha ali no verde, para que depois eu possa virar essa faixinha e fazer tudo embutido. Então, eu estou fazendo essa costurinha nessa linha do kimono, cortando o excesso, porque ainda fica um excessozinho de costura, cortando o fio. E como vocês podem ver agora, eu viro para depois finalizar pelo lado direito essa faixinha. Então, agora o objetivo dessa costura final é a gente, né, finalizar essa parte da faixa. E o objetivo dessa faixa, ela é esconder essa costura aqui, ó. Essa costura e esse excesso de tecido que a gente tem aqui da margem de costura. Então aqui eu já comecei, eu já fiz o retrocesso. E uma coisa que é bem importante aqui é a gente puxar o tecido de baixo. Pode ver que eu tô dando uma puxadinha dele pra cá. E esse tecido em cima a gente tem que acomodar ele apenas. A gente não pode puxar, porque senão ele começa a ficar torcido, né? Então a peça fica toda torcida. Ó, então a gente vai fazendo bem devagarinho. Então, puxo de baixo e acomodo de cima. Esconde a costura. O que acontece às vezes? A aluna, ao invés de só acomodar aqui e esconder essa costura e esse excesso, tem aluna que pega isso aqui e joga tudo pra cá assim, ó. Pega e começa a vir pra cá, ó. Daí a faixa fica larga, começa a ficar tudo torto. Não é esse o objetivo. Estico de baixo e o de cima acomoda e vai costurando, ó. Uma coisa interessante aqui atrás que a gente consegue observar é que essa costura tem que ser feita bem na pontinha, ó. Porque ela fica mais bonita assim na pontinha. Então, eu vou dar continuidade aqui. Vocês observaram que eu não usei overlock em absolutamente nada nesse kimono, nem para fazer as bainhas. Então, esse desfiadinho que tem aqui, ó, vai ficar tudo escondido dentro da faixa. Ó. Agora a gente pode observar a peça pronta. A faixa, como vocês podem ver que eu cortei com 18, ela ficou mais larga. A manga fica uma abertura boa. Dá para fazer essa faixa do pescoço mais fina também. E aí a costura francesa que fica tudo escondidinho. Chegamos ao fim de mais um tutorial. Hoje a gente fez o kimono. Vocês viram que a gente fez ele todo com costura francesa, ou seja, não precisa do uso do overlock para confeccionar esse kimono. O que facilita e também deixa o acabamento mais bonito. É interessante essa faixa que a gente faz no pescoço, dá para fazer com o mesmo tecido ou usar uma de cor diferente como eu fiz, né? Então até esse mesmo acabamento que foi feito aqui no decote, em volta, dá para fazer na manga também, fica bem legal. Eu já perdi as contas de quantas vezes esse kimono foi confeccionado, porque toda aluna do curso iniciante faz esse kimono. E todo mundo ama fazer, todo mundo ama usar essa peça. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.